Incentivada pela Lei 4.017 Aldir Blanc, a Sociedade Fluminense de Fotografia, fundada na cidade de Niterói em 1944, oferece 4 cursos de fotografia dentro do nosso projeto Fotografia para Todos. Olá, eu sou Antônio Paiva. Este é o segundo vídeo de uma série de 3 que nós estamos aqui na Sociedade Fluminense de Fotografia falando a respeito de objetivas grande-angulares. Como nós estávamos vendo no vídeo anterior, falando a respeito do desenvolvimento da perspectiva, todas essas tentativas de criar uma verossimilhança entre o campo homogêneo da pintura e o espaço heterogêneo do mundo foram importantes, foram oportunas para o desenvolvimento do desenvolvimento da perspectiva em si. Nesse caso, as categorias diferentes de objetivas que nós conhecemos todos, as normais, as grande-angulares e as teleobjetivas, tendem a se inserirem como tecnologias que modificam a forma como essa perspectiva se resolve, como essa perspectiva se comporta, no sentido de que a profundidade espacial das perspectivas se modificam conforme as diferenças entre as distâncias focais. Qualquer que seja o dispositivo de captação de imagem, seja um celular, uma câmera analógica, uma câmera de colóide úmido com negativo de vidro, uma câmera digital de alta tecnologia, nós podemos perceber que existe uma espécie de tradução do mundo tridimensional para um suporte bidimensional. Quando a imagem trazida pela luz, a luz que rebate, que recai sobre cada elemento, vem em feixes de distâncias diferentes e em lugares diferentes, confluindo para entrar no interior, no eixo de uma determinada objetiva. E essa confluência de raios que vem de uma pluralidade de pontos distintos do mundo tridimensional, quando entra em uma caixa, em uma câmara fechada, a câmera fotográfica, é redimensionado para um suporte plano, para um suporte bidimensional. A perspectiva, portanto, entra, neste caso, como uma tradução possível do mundo real para um plano bidimensional. Não que seja perfeito, mas é uma tradução possível em que o tridimensional e temporal, porque efêmero e em movimento, ele é transposto para uma outra dimensão, bidimensional e fixa no caso do congelamento da imagem. Quando digo congelamento, não estou falando de velocidade de obturação nesse caso, mas na própria captura ou captação da imagem em si. Portanto, como o suporte que recebe a imagem e se torna um meio em que a imagem é traduzida da imagem tridimensional para a bidimensional, e que é importantíssimo nesse caso que passe essa imagem pela objetiva para que haja essa transposição com correções de aberrações, nós vemos que, porque a característica desse suporte fotossensível, qual seja o caso de um negativo fotográfico, de um suporte de vidro, um bastidor de vidro, no caso das câmeras de colóide, ou mesmo um dispositivo eletrônico, no caso do sensor digital das câmeras de última geração, todos eles são ou tendem a ser mais planos. E nesse sentido, no sentido da configuração da imagem, todo o mundo passa a estar relativizado a
superfície plana do sensor ou do negativo dentro da câmera. Portanto, nós passamos a interpretar o mundo de forma estratificada e planar, como se o mundo fosse todo entremeado e recortado por diversos planos transparentes subsequentes adiante da objetiva fotográfica, por causa da configuração da imagem no sensor. O mundo, claro, tridimensional continua como é, mas estou dizendo isso em relação à planaridade do suporte, tal que o foco, por exemplo, é um plano. Plano porque também plano é o suporte que recebe a imagem. E daí nós falamos de profundidade de campo, não é? E profundidade não tem a ver com uma fundura, ou seja, com algo que vai adiante de um obstáculo, mas sim tem a ver com a faixa ou a zona de nitidez que está tanto além do plano do foco quanto aquém do plano do foco. Então, as categorias diferentes de objetivas, normais, grande-angulares e teleobjetivas, passam a exibir comportamentos ópticos diferentes e configuram a perspectiva de maneiras diferentes. As normais, por exemplo, tendem a se assemelhar à maneira com que o olho humano interpreta o mundo tridimensional em imagem. As teleobjetivas, por causa da sua característica telescópica, aproximam então os planos. Por isso que eu disse que tem uma relação com o plano da imagem, onde a imagem se forma, né, o suporte que está no plano focal da câmera fotográfica. Então passamos a ver o mundo todo como planos, e no caso do uso de uma teleobjetiva, ela aproxima os planos, cria uma diminuição, uma compressão e um achatamento da perspectiva, que nós grosseiramente vamos chamar de achatamento de planos. E inversamente proporcional a isso é o caso das grande-angulares, não é, que produzem um afastamento maior entre os planos e com isso criam a ilusão de que o espaço é mais profundo do que de fato é. São duas principais características, portanto, óticas da grande angular que nós podemos aqui singelamente mencionar, que são este aprofundamento, este aumento, essa dilatação da perspectiva com uma intensificação da convergência das linhas para o ponto de fuga e também uma abrangência do campo visual para muito além do que o olho humano consegue perceber. É o caso da grande angular e, de forma radical, o caso de uma categoria muito específica de grande angulares chamadas olho de peixe, né, fish eye. Com o desenvolvimento das tecnologias na construção das objetivas, essas objetivas passaram a contar com lentes mais refinadas, com elementos ópticos que se tornaram bastante eficientes na correção das principais aberrações ópticas que nós conhecemos. São 7 aberrações. Isso ocorre porque a imagem, a luz, muda de meio e se transfere para o plano bidimensional. E quando há essa modificação da imagem do mundo tridimensional para o plano bidimensional, surgem essas distorções, essas aberrações, e vemos a importância, no caso de uma objetiva, como um instrumento bastante peculiar para o controle da característica da imagem e a tentativa de eliminação quase total, né, no sentido de uma busca de aperfeiçoamento da imagem rumo a uma qualidade que se possa dizer realmente fotográfica. Com isso, as objetivas passam a corrigir em maior ou em menor escala os 7 tipos de aberração
que são coma, o astigmatismo, que tem aqui também a aberração esférica, a aberração cromática, a aberração cromática lateral, a distorção curvilínea e a curvatura de campo. Eu quero mostrar aqui algumas grande-angulares. Nós temos aqui 3 exemplos de grande-angulares e a gente vai falar a respeito delas agora em mão. Como eu estava dizendo antes, existem várias aberrações e, em geral, a maioria delas pode ser minimizada através de uma ação técnica de fechar a abertura de diafragma. Sabemos, portanto, que o diafragma controla o volume do fluxo luminoso e objetivas de grande formato tendem a possuir não apenas o diafragma, mas também o obturador. É o caso desse tipo de objetiva. Nós temos aqui 3 tipos de objetivas grande-angulares, 2 de câmera de pequeno formato, uma de câmera de grande formato. Esta aqui é uma objetiva 28mm, 2.8, muito boa qualidade, fica fixa, né? Uma vez que seja um objetivo intercambiável, evidentemente, ela fica encaixada em relação ao plano focal da câmera, ela não tem qualquer movimento. Então, uma objetiva muito bem construída, né? Mas eu quero mostrar outros tipos de objetivas aqui para vocês. No caso desta objetiva de câmera de grande formato, que pela sua construção tem tanto o diafragma quanto o obturador nesta região, e por causa do fole da câmera nós temos a possibilidade de bascular esta objetiva, ou seja, existe a entrada do feixe luminoso pelo eixo da objetiva. A entrada do feixe luminoso pelo eixo da objetiva, pelo meio. Numa câmera de grande formato, nós podemos controlar e modificar, corrigir, por exemplo, a perspectiva, com um procedimento técnico de elevar em relação ao lugar onde passa a luz, elevar e abaixar a objetiva, utilizando as bordas do elemento óptico externo, por exemplo. E também temos a possibilidade de bascular diagonalmente, obliquamente, este plano em relação ao plano focal, ao plano do suporte fotossensível, onde a imagem vai se formar. Essa basculação, assim como a subida e a descida, são muito eficientes para a correção de diversos problemas de perspectiva que podem ocorrer. Numa câmera de grande formato de fole, isso é muito possível. Também existem câmeras de médio formato de fole que permitem essa basculação, a subida e a descida também, embora sejam câmeras mais antigas, essas de médio formato que possuem fole. Mas temos aqui um exemplar de uma objetiva que é chamada de PC, ou seja, objetiva de controle de perspectiva para câmera de pequeno formato. Uma vez encaixada no corpo da câmera, ela dispõe de um controle que promove o deslizamento
de todo esse corpo posterior, um corpo, uma estrutura ótica complexa, com vários elementos aqui, que se deslocam lateralmente para que haja um controle, uma modificação para a beirada, enfim, uma modificação da entrada do feixe luminoso para passar adiante até o sensor da câmera digital ou o negativo da câmera analógica. São objetivas de construção muito refinada, que por si já tem elementos de correção de diversos problemas ópticos, não é? Aberrações axiais de eixo, como aberração cromática e aberração esférica, são eliminadas. E diversas outras aberrações podem ser também, mas existem problemas em relação às grandes vilãs, que são as aberrações de coma e de curvatura de campo, que são dentro da categoria de não axiais, e são muito difíceis de minimizar esse tipo de problema, pelo fato de que as grandes angulares se destacam pela característica de aumentarem o campo visual. Uma estratégia técnica que nós já falamos é a de fechar o diafragma, mas nada se compara, no caso, a se possuir uma ótica de melhor qualidade. Então, esse tipo de objetiva, por si só, consegue, quando bem manuseado, eliminar grande parte dos problemas. Um problema muito grave que eu quero aqui usar, até para encerrar essa parte, é um problema do aumento do campo visual que as grandes angulares proporcionam. Quando acontece isso, surge uma dificuldade no que diz respeito à uniformização da luz em todo o campo. E por esse motivo não é incomum nós notarmos que uma grande angular de construção menos refinada possa apresentar um escurecimento da imagem em suas zonas periféricas, não é? Não no meio, porque no meio da lente você tem toda a claridade, a imagem completamente clara, mas na borda da lente pode haver uma tendência ao escurecimento da imagem nessas zonas periféricas, um escurecimento que nós chamaremos de vinheta, vocês sabem. E isso, nesse caso, chega a haver uma queda de luz do centro para as bordas, a ponto de se chegar na borda em 1/4 ou 1/3 da quantidade de luz que existe no centro. Os melhores fabricantes podem utilizar, no caso, um filtro de densidade neutra que possui um degradê que tem transparência na borda e escurecido no meio gradualmente para compensar a diferença de luminosidade entre o meio e as bordas, fazendo um equilíbrio, uma equalização de toda essa iluminação, né? Tanto do centro quanto em relação às bordas. Esse é um grave problema na construção de uma grande angular que pode ser minimizado, no caso, com o uso desses filtros de densidade neutra pelos construtores das objetivas. Nós estamos aqui então agora encerrando este que é o segundo de uma série de 3 vídeos a respeito das grandes angulares. Continue conosco no mesmo bate-canal.